Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, eu sou o pastor José Eduardo e vamos seguindo navegando na Bíblia. Agora no capítulo de Atos, capítulo 6 ao capítulo 13. O segredo da igreja primitiva. O biblista J.B. Phillips, depois de passar 14 anos traduzindo o Novo Testamento, fez uma pausa e se pôs a refletir sobre as impressões mais permanentes. Voltou uma e outra vez ao livro de Atos e sua descrição da igreja primitiva. Não somente se ora por os enfermos, diz Phillips, senão que estes são curados e com frequência em forma repentina e dramática. A natureza humana é mudada. O frescor ar dos céus sopra com força nessas páginas. A igreja primitiva viveu perigosamente, porém nunca antes teve um punhado de pessoas uma influência tão ampla. Em suma, a emoção permanente que você leva depois de ler o livro de Atos é esta: a coisa funciona. Quem estava detrás desse êxito? Por que funcionava? Atos aponta decisivamente ao poder de Deus mediante o Espírito Santo. Lucas se ocupa de fazer notar que cada decisão importante da jovem igreja que tomava debaixo de sua direção. E mais, há quem tenha sugerido que Atos deveria chamar-se realmente Atos do Espírito Santo, devido ao seu dominante papel. Lucas menciona o Espírito Santo 57 vezes em Atos. Os discípulos esperavam o Espírito Santo em Jerusalém antes de começar a pregar. Capítulo 2, verso 4. Segundo Lucas, o Espírito Santo desceu sobre cada um novo grupo de crentes, primeiramente sobre judeus. Capítulo 4, verso 31. Logo sobre os samaritanos. Capítulo 8, verso 17. Mais tarde sobre os gentis. Capítulo 10, verso 44. E finalmente sobre os discípulos de João Batista. Capítulo 19, verso 6. Para seu bem. À medida que a igreja crescia, os discípulos iam entendendo melhor e melhor o que Jesus havia tido em mente quando disse: é conveniente que me vá, porque se não for, o Consolador não viria a vós, mas se eu for, os enviarei. João capítulo 16, verso 7. Ainda que Jesus mesmo havia partido, Deus se fez presente em cada um deles, logrando o que a sua atividade no mundo fora mais ampla do que nunca.
O Espírito dirigiu pessoalmente cada passo importante da igreja. Enviou Felipe ao deserto a encontrar-se com o etíope, capítulo 8, verso 29. Separou para si missionários em Antioquia, capítulo 13, verso 2. Dirigiu o primeiro grande concílio da igreja, capítulo 15, verso 1 a 28. E ajudou a planificar o itinerário de Paulo, capítulo 13, verso 4 e capítulo 16, verso 6. Segundo se mostra em Atos, o Espírito não era uma difusa nuvem, senão uma pessoa viva que falou, dirigiu decisões e mobilizou a igreja com a energia da fé. Vamos seguir agora pelos capítulos estudados. No capítulo 7, verso 35, o tema muda para palavras provocadoras. Estevão se enfrentou diretamente com os poderosos judeus em um desafiante discurso que levou à sua morte. Equiparou o modo que eles haviam tratado a Jesus com os anteriores rechaços judeus, mensageiros de Deus, tais como José, Moisés e os profetas. Também pôs na tela do juízo o culto do templo, ao declarar: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos. Versículo 48. Concluiu seu discurso chamando traidores e assassinos. No capítulo 8, verso 5, o tema muda para superando barreiras transculturais. A visita de Felipe a Samaria foi um acontecimento notável para essa época. Os judeus não queriam ter nada a ver com os samaritanos, o que os consideravam hereges. Mais tarde, Felipe se encontrou com um funcionário etíope em uma missão que cruzava as barreiras sociais. A presente igreja cristã da Etiópia afirma descender em forma ininterrupta da conversão que descreve no capítulo 8. Vamos seguir agora os estudos no capítulo 8 com o seguinte tema: o perigo de ser cristão. Em alguns países, as pessoas que se entregam ao cristianismo perdem seus direitos de uma boa educação e um bom trabalho. Em outros países, uns poucos afortunadamente, a pessoa se converte e arrisca sua vida. Um historiador eclesiástico estima que mais cristãos têm sido martirizados neste século que em todos os séculos anteriores juntos. Porém, surpreendentemente, o que por geral sucede é que a perseguição intensa aos cristãos é uma causa maior de crescimento numérico da igreja. Um antigo dito expressa esse fenômeno: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O primeiro grande salto. Durante um breve lapso, a nova fé gozou de favor popular, porém logo pertencer a ela chegou ao significar um grande risco. O livro de Atos, a perseguição que produziu o primeiro mártir cristão, Estevão, causou, ironicamente, o primeiro grande avanço do cristianismo fora de sua base judia. Obrigados a abandonar a tormentosa Jerusalém, os cristãos judeus se dispersaram e logo se voltaram a outras regiões e grupos étnicos. Felipe pregou primeiro aos odiados samaritanos e saiu logo às barreiras raciais ao ser um instrumento à conversão de um funcionário da Etiópia. Atos documentam uma mudança dramática da fé. O que havia sido visto como uma simples ramificação da religião judaica, a seita dos nazarenos começou a abarcar a gente de outras regiões, raças e culturas. Antes de que passara muito tempo, o centro da atividade da igreja passou de Jerusalém à cidade de Antioquia. Foi ali onde se criou a palavra cristãos, o que indicava quanto separado havia chegado a ser a nova fé. Nunca mais voltaria a ser considerada só uma coisa judia, rompendo os moldes judaicos. Tal como conta Lucas, a transcrição a outros grupos étnicos demandou alguns ajustes. Os judeus lutavam contra ter que abandonar suas tradições de muitos séculos e permitir que a igreja fora invadida por não-judeus.
Pedro, um dos judeus mais leais, expressou seu dilema desta maneira: quem sou eu para que pudesse estorvar a Deus? Capítulo 11, verso 17. Uma visão direta da inegável da parte de Deus. Capítulo 10, verso 9 a 23. Havia vencido a resistência de Pedro ao acertar os não-judeus. E mais tarde, um concílio decisivo determinou o polêmico ato entre eles. Capítulo 15, verso 1 a 21. À medida que você vai passando as páginas do livro de Atos, vê como províncias e culturas inteiras se abrem ao Evangelho. A fé que havia sido guardada por um pequeno grupo de íntimos, todos eles judeus, que haviam conhecido a Jesus pessoalmente, se lançou a um áspero mundo cheio de soldados, feiticeiros, mercadores e antagonistas de outras religiões. Neste processo, tampouco, faltaram momentos sanguinários e aterradores. Vamos seguir agora nos capítulos seguintes, até o capítulo 13. No capítulo 9, verso 2, o tema muda para dando nome à nova religião. Nos primeiros dias da igreja, os seguidores de Jesus eram conhecidos debaixo de várias classificações. Nesta passagem, o chamam de o caminho. Em outra parte temos os irmãos, no capítulo 9, verso 30, todos que haviam crido e a seita dos nazarenos, capítulo 24, verso 5. Lucas nos informa que foi Antioquia onde que chamou aos cristãos pela primeira vez, nome que finalmente perdurou. Os escritores romanos muitas vezes usavam essa palavra cristãos como modo de desprezo, o que refletia a hostilidade que encontramos nos primeiros crentes. No capítulo 10, verso 9, o tema muda: uma mudança de Pedro e Paulo. A primeira parte de Atos, especialmente os capítulos 9 a 12, se centra na vida de Pedro. Ele representava o contingente judaico mais do que servidor. E Atos deixa a constância de que Deus lhe deu uma revelação direta para que estendesse seu plano de expansão até os gentios. Porém, um homem chamado Saulo se havia convertido e a partir dos capítulos 13 de Atos segue de forma quase exclusiva sua vida e ministério. No capítulo 11, verso 28, o tema muda: sucedeu em tempos de... O historiador Lucas, o único autor do Novo Testamento que se põe fechando aos seus escritos ao fazer referência aos imperadores romanos. Por exemplo, se referia a Cláudio 3 vezes em Atos, e os acontecimentos de um evangelho ocorrem durante os reinados de Tibério e Augustus. E agora vamos seguir no próximo programa através dos capítulos 13 em diante, recrutando a oposição. Você pode entender que a igreja tem essa perspectiva. Deus fez. O homem tem a vontade muitas vezes de querer fazer sua vontade, ou seja, Pedro, com sinceridade, com a sua conversão firme no Senhor, ele cria que o judaísmo deveria ser a base do cristianismo, que Jesus, por ser judeu, eles por ser judeu, e ter ficado Jesus entre os judeus ali, apesar de ter falado com os samaritanos e tudo mais, a base toda do trabalho, da educação, da vivência de Jesus era judaica. Pedro acreditava, como alguns discípulos também, segundo a Bíblia relata, que deveria se manter no meio dos judeus e que o povo gentil, o povo que não era judeu, deveria se achegar ao judaísmo e se adaptar aos costumes judaicos, deixando todas as coisas e até a alimentação ser mudada. Veio aí a revelação a Pedro, do qual desceu um lençol cheio de animais, dos quais os judeus não comiam. Animais esses informados lá no livro do Pentateuco. Então, Deus falou para ele: mata e come. Pedro respondeu: Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. E Deus normalmente fala: mata e come. Pedro, mata e come. Pedro reconheceu essa visão,
que ele não deveria impedir que o evangelho chegasse a outras culturas, que as culturas se adaptassem ao evangelho, mas o evangelho também se adaptasse de forma cultural a esses povos, permitindo que não tivesse idolatria, não tivesse mudanças a esse ponto, mudanças que não permitiria que o evangelho tivesse a liberdade e o Espírito Santo tivesse a liberdade de transformar as pessoas. O Espírito Santo, como a gente leu no início, muitos creem que o livro de Atos deveria chamar Atos do Espírito Santo e não somente Atos, porque a gente vê muitas relações que o Espírito Santo, que acabou de chegar, tomando poder sobre esses servos, a explicar muitas coisas como fazer. Deus fez uma coisa radical e muito importante. E agradecemos nós que somos gentios, agradecemos a Paulo a ter o Evangelho, porque se dependesse de Pedro, nós estaríamos dependentes até hoje a Jerusalém, a Antioquia, a igreja de Antioquia. Mas graças a Paulo, que veio, que estudou muito o Pentateuco, estudou muito a lei, e tinha uma visão mais ampla acerca da palavra, ele entendeu que o Evangelho deveria ser chegado, ele foi chamado para que o Evangelho pudesse ser chegado a outros povos, a outras culturas, às outras nações. Graças a Paulo, a igreja ampliou de uma forma poderosa. Paulo foi um dos primeiros evangelistas, do qual pregou em muitas nações, tanto que você vê em todas as Bíblias, os mapas, as viagens de Paulo. Se tornou uma verdadeira história, onde hoje reina o islamismo, se reinou poderosamente o Evangelho, e cremos que ainda até o final dos tempos, a Bíblia relata, que esses lugares ainda vão tornar a ser reconhecidos por cristãos, e Deus já está fazendo a obra. Então nós devemos crer que muitas vezes a nossa vontade não é aquela vontade de Deus, e Deus transforma. Como a gente tem costume de falar, que se você não permite Deus usar você, como a Bíblia própria fala, Deus vai levantar pedras, Deus vai levantar outras pessoas para que possa pregar o Evangelho. O Evangelho não está preso e nem dependente de homens, mas está sim dependente do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai dirigir, o Espírito Santo que levanta as pessoas mais loucas para se pregar o Evangelho. Hoje existe entre os roqueiros que se prega por roqueiros, entre os ciganos que se prega para os ciganos, e mantém uma fé digna, maravilhosa e verdadeira. Então é preciso fazer. Deus usa pessoas, a trazer pessoas desses povos para poder chegar ao verdadeiro Evangelho, à sua maneira de viver, à sua maneira de cultura, à sua maneira de entender, mas baseando nas doutrinas básicas do Evangelho. O verdadeiro e puro Evangelho é esse que transforma, cura e santifica as pessoas. Que você possa receber esse verdadeiro Evangelho, que você possa entender e estudar a Bíblia, para que possa viver o verdadeiro Evangelho, que é nada mais do que viver uma vida simples, regrada e correta, honesta em todo modo de viver. Que Deus te abençoe. No dia de amanhã nós iremos estudar Recrutando a Oposição no capítulo 13 em diante. Que Deus te abençoe poderosamente. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, eu sou o pastor José Eduardo e vamos seguindo navegando na Bíblia, agora dos capítulos 13 ao capítulo 20 de Atos, recrutando a oposição ao tema dessa parte. A história da igreja está cheia de exemplos notáveis de criminosos com as vidas transformadas pelo Evangelho. Em nossa época, ouvimos os testemunhos de assassinos, membros de quadrilhas, antigos terroristas e criminosos de todo tipo. Esses conversos falam de um Senhor que os resgatou dramaticamente de sua rebelião contra Deus e do Espírito Santo que transformou de forma notável suas vidas. Seus comoventes e poderosos testemunhos muitas vezes ocasionam de um maravilhoso crescimento da Igreja de Cristo, uma completa transformação. Nenhuma dessas transformações milagrosas se pode comparar com a história de Saulo, quando o livro de Atos apresenta o mais eficaz missionário de todos os tempos. Resulta que se trata de um ex-perseguidor dos cristãos. Como chegou uma pequena seita judaica a se converter em a maior das religiões gentis, a resposta nos leva à notável carreira de Paulo, apóstolo dos gentios. A conversão pessoal de Paulo se transformou também em uma espécie de conversão para a igreja cristã primitiva. Antes de Paulo, a igreja não era mais do que uma seita judaica, pequena e perseguida por alguns seguidores, consagrados com um significante impacto no mundo mais além das fronteiras da Palestina. Depois da assombrosa carreira de Paulo, a igreja estava presente em todos os rincões do Império Romano. Gente de todo tipo, desde o mais pobre escravo até o imperador mesmo havia sido tocado pela mensagem de Jesus. Antes de Paulo, os líderes da igreja tinham dúvidas de que a redenção pudera ser sequer oferecida aos que estavam fora da lei judaica. Depois de Paulo, a igreja se havia convertido em uma comunidade quase completamente gentia, orgulhosa de sua herança judaica, porém aberta em plena participação na comunidade do pacto a todo gentil que cresce. Paulo, anteriormente chamado Saulo, faz a primeira aparição em Atos capítulo 8, verso 1, servindo de assistente de um brutal apedrejamento de Estevão,
Mais tarde se converteu em líder de uma quadrilha de perseguidores a cargo de uma violenta campanha contra os crentes cristãos. Então chegou a milagrosa transformação no caminho de Damasco, capítulo 9, verso 1 a 9. Uma valente carreira. Atos está escrito como um desses dramas nos quais se retrata o ingresso de um personagem principal até a cena estar completamente armada. No capítulo 13, esta vírgula de ação de Atos passa por Pedro a Paulo e o segue durante todo o resto do livro. Outros cristãos que conheciam a reputação prévia de Paulo tinham muitas dúvidas acerca de sua conversão. Porém, de pronto demonstrou ser tão fogoso e intenso na pregação de Cristo como havia sido trabalhando em contra. Paulo assumiu a direção da campanha para conceder aos gentios a aceitação plena da igreja sem submetê-los à lei judaica. O mesmo havia sido livrado de sua escravidão às leis limitadoras e insistia em uma vida baseada no livre perdão de Deus em vez do legalismo. Durante uma viagem, Paulo escreveu a metade dos livros do Novo Testamento e neles assentou seu fundamento da grande parte da teologia cristã. E, no entanto, fazia isto, levava adiante uma valente carreira. Apesar de cadeias, açoites e desordens políticas, ele era o homem mais totalmente convertido de todos os tempos. Vamos seguir agora nos capítulos que estamos estudando. No capítulo 13, verso 46, o tema muda: Apóstolo dos Gentios. Esta é a primeira de várias ocasiões em que Atos mostra Paulo separando-se dos judeus. Ver capítulo 18, verso 6 e capítulo 19, verso 9. Quando os judeus separavam sua mensagem, Paulo ia aos gentios. Ele chegou eventualmente a ser conhecido como o apóstolo dos gentios, ainda sempre mantendo um profundo amor por seu povo. Ver Romanos capítulo 9, verso 1 a 5. No capítulo 15, verso 6, o tema muda: o primeiro concílio. No capítulo 5, nos permite encontrar uma vista aos problemas da igreja primitiva e aprender dela. Vemos os líderes tais como Pedro, Paulo e Tiago discutir os problemas causados pela religião entre judeus e gentios. E o vemos chegar a um acordo de posição intermediária e a redatar um documento que aqui se reproduz, no qual os cristãos judeus se pedem aos gentios que respeitem quanto às suas práticas. Os dois que têm que ver com comida faziam referência ao método específico de preparar que evita que as pessoas comam sangue de alguma forma. No capítulo 16, verso 10, o tema muda para informe em primeira mão. Em Atos capítulo 16, 21 e 28, Lucas utiliza a palavra nós ao escrever, o que indica que ele acompanhou o apóstolo Paulo em alguns de suas viagens. Suas estreitas associações com Paulo significa que ele teve acesso direto ao personagem central em Atos capítulo 13 ao capítulo 28. No capítulo 17, verso 32, o tema muda para Atenas, um auditório difícil. Paulo fez um discurso notável antes a um grupo de filósofos e pensadores da filosofia da cidade de Atenas. Porém, teve, ao parecer, pouco êxito, e é possível que os resultados o haviam afligido muito. Atos, capítulo 18, verso 5, insiste em uma mudança de seu enfoque. Alguns eruditos creem que os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, que de alguma forma refletia esta época da vida de Paulo, descrevia o forte impacto que teve com a experiência em Atenas. Agora o tema do estudo muda para pelo caminho, junto com o apóstolo Paulo. O livro de Atos segue a Paulo em 3 viagens missionárias diferentes pelas costas do nordeste do mar Mediterrâneo. No mundo antigo, as viagens apresentavam grandes perigos, já que havia piratas, exércitos estabelecendo um domínio absoluto sobre um vasto território.
uma paz que abarca a todo o império. A famosa paz romana prevalecia, algo que somente sucedeu 2 vezes em 700 anos. Os engenheiros romanos haviam atravessado o império com uma rede de estradas muito extensa, tão bem feitas que muitas sobreviveram até hoje. E como cidadão romano, Paulo teria passaporte para qualquer destino. Também a linguagem havia sido unificada. O idioma grego, como também a maneira de pensar grega, superavam as barreiras étnicas. A estratégia de Paulo. Em uma empresa missionária, Paulo sempre concentrava seu trabalho aos principais cidadãos comerciantes, em cidades capitais e colônias romanas. Igual que as cidades modernas, aqueles conformavam no crisol em que fundiam de diversas culturas e raças. Desses lugares, a mensagem do Evangelho seria chegada por todo o mundo. Em geral, Paulo comentava com uma visita à sinagoga local, por estabelecer contato com seus compatriotas judaicos. Se esses rechaçavam sua mensagem, coisa que ocorreu muitas vezes, ele rapidamente se voltava a uma audiência não judaica. Quando se estabelecia uma igreja promissora, Paulo ficava às vezes até 3 anos para ensinar e dirigir seu crescimento espiritual. Suas cartas resplandecem com o afeto que sentia pelos amigos que fez debaixo dessas circunstâncias. Atos capítulo 20 nos permite ver algo direto, que fez direto na companhia de um desses grupos. Em seu segunda e terceira viagem, Paulo voltou a visitar muitas das igrejas que havia fundado. Qualidades extraordinárias, resultados impressionantes. Os antecedentes de Paulo habitavam de maneira especial para suas aventuras. Havia sido fariseu e havia estudado com o famoso mestre Gamaliel. Entendia completamente a mentalidade judaica. Por outra parte, a cidadania romana lhe dava a posição e o respeito que necessitava para obter reconhecimento oficial e sobreviver situações legais ameaçadoras. Seu domínio aos idiomas também se foi útil. Usou o arameu para relacionar-se com os primeiros líderes da igreja de Jerusalém. E sua perícia com o grego o permitiu fazer um discurso ante os filósofos de Atenas. Às vezes, Paulo foi usado por Deus para obrar milagres. Em certo episódio tragicômico, um dormente ouvinte sucumbiu à pregação de Paulo de toda a noite e caiu da janela do 3º piso. Capítulo 20, versos 7 a 12. Paulo retornou a vida a ele. Ao fim de sua acidentada existência, Paulo havia deixado um amplo círculo de igrejas exitosas ao redor do Mediterrâneo Oriental. Para assegurar-se de que sua obra continuaria, adestrou a líderes tais como Silas, Tito, Timóteo e a homens que registrou, muitos dos quais sabemos acerca da vida de Paulo, Lucas mesmo. Vamos seguir agora nos capítulos estudados. No capítulo 19, verso 24, o tema muda: comércio religioso. Éfeso estava dedicada à idolatria e aos ganhos, e a mensagem de Paulo ameaçava ambas coisas. Os cidadãos se orgulhavam muito do seu templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e se enfureceram contra qualquer que interferisse com o seu próprio comércio, que dependia dos peregrinos religiosos. Esse relato apresenta um claro exemplo da psicologia das massas. Paulo causou um alvoroço, porém também fundou uma de suas igrejas mais fortes, uma comunidade que mais tarde inspirou o livro de Efésios. E aqui nós seguimos no estudo do acontecimento de Paulo. Nós vemos, inclusive em muitas bíblias, tem mapas mostrando o caminhar de Paulo. Paulo fez o que todo missionário deve fazer: seguir formando onde Cristo não é conhecido. Hoje, se pensa em abrir aqui no Brasil, se pensa, abre-se uma porta e as pessoas chegam. Eu conheci muitos lugares que se começou assim. Ou de repente se forma um grupinho e ali forma uma igreja e um começa a chamar o outro de forma forte. Ou até de repente de forma constrangedora. Mas o verdadeiro evangelho, onde se chega no lugar mais longínquo,
discípulos. A minha própria experiência foi quando eu fiz na selva de Cusco, deixando formar 2 igrejas. A primeira igreja que eu formei foi uma igreja fechada, também por um brasileiro, em Santa Maria. Essa igreja teve problema, porque esses cristãos antigos estavam mal formados, tinham ido para outras igrejas, pegado costumes maus. Mas quando eu fui para um povoado onde nunca teve igreja, com a ajuda da primeira cristã, que eu morava no povoado e tinha um desejo de ver seu povoado tendo a Cristo, ela abriu as portas de um quartinho para poder pregar o Evangelho. E ali eu comecei a conhecer a conversão desse exemplo de Paulo, do qual as pessoas se convertiram com a pregação do Evangelho, não com ameaças ou com condições, mas mostrando a verdade e passando estudo para essas pessoas estudarem e conhecerem mais a palavra de Deus. A pregação nesses lugares não foi pregação, mas foi estudos consecutivos do livro de Romanos, os livros, o Evangelho de João começava e seguia para o livro de Romanos e depois as cartas. E isso formou essas pessoas. A igreja é formada até hoje no povoado de Tchaulhai e Santa Maria. Mas Paulo mostra aqui a formação que ele fez. Ele ficava anos, não era formar a igreja e depois sair, mas ele ficava anos até formar discípulos. E discípulo não se forma somente em aulas, se forma andando, caminhando, para que seu discipulado possa ver em você o exemplo de como tomar atitudes. Muitas coisas nós não conseguimos falar por palavras, nós temos que mostrar por atos, a nossa vida cristã, nossa maneira de agir e reagir com as pessoas. O verdadeiro discipulado é esse, quando você tem esse discipulado com a pessoa, vive com a pessoa, você vê o exemplo dessa pessoa. Muitas vezes o discipulador ou se assusta com você, com o seu mau exemplo, ou então se aprende com o seu bom exemplo a ser um verdadeiro exemplo para outras pessoas também. E isso Paulo mostrou na formação dessas igrejas. Paulo teve um choque. Não vamos dizer que missionário não tem choque. Eu tive um choque também no povoado de Santa Maria, do qual o padre se colocou todo o povoado contra mim, a não me atender mais, nem ouvir minha voz. Paulo teve com os gregos, do qual ele pregou e não viu o resultado. Era um povo de dura serviço, era um povo de dureza de coração. Ouviu, entendeu filosoficamente, ouviu entendeu a parte filosófica do Evangelho, mas não entendeu o poder de Deus e nem aceitou que o Espírito Santo tomasse sobre a vida deles e nem aceitasse esse Evangelho. Jesus falou que viria o Espírito Santo a quem primeiro aceitasse o Evangelho, a quem aceitasse a palavra em seu coração. E visto que os atenienses, esses filósofos, não aceitaram, por isso não receberam o Espírito Santo. Paulo teve o primeiro impacto de negação. Ele mostra a palavra que ele teve, alguns estudiosos dizem que ele mudou algumas coisas na vida dele. Mostrou-se nos seus relatos esse choque que ele teve pela essa primeira forte negação de um povoado. Mas ele formou ali também uma primeira grande igreja, a igreja de Éfeso. Uma igreja forte, apesar do seu tempo, em lugar de grandes trevas. Ali tinha a grande deusa Diana de Éfeso, do qual ele se orgulhava e vendiam muitos deuses, muitas estátuas, e o povo que tinha raiva dos cristãos porque iam contra essa adoração a imagens, a essa idolatria e muito mais. No templo de Éfeso havia prostituição também, e Jesus pregava sempre contra isso. E as pessoas que tinham o coração, que viam que aquilo não era bom, que não era saudável, que os seus frutos não eram saudáveis, começaram a ver no Evangelho uma saída salutar, uma saída saudável, para que possam ter sua vida regrada e sua vida correta, conhecer a verdade, e essa verdade os libertou. Que você possa aprender dessa verdade e ser liberto no nome de Jesus a todo o caminho que Deus quer levar você. Muitas vezes Deus nos quer levar a caminhos que não entendemos, mas Ele faz em nossa vida, quando entregamos nossa vida a Ele faz em nossa vida o verdadeiro louvor ao seu nome. Entenderemos no final da vida, entenderemos como chegar nos céus, que o nosso caminho, guiado pelo Espírito Santo, nos formou e nos ajudou a formar muitos discípulos na nossa vida. Isso quando obedecemos a palavra de Deus e a vontade do Espírito Santo, e não a nossa vontade, não a crenças ou a coisas utópicas, mas a palavra de Deus com entendimento claro da palavra.
Que Deus possa te dar sabedoria e entendimento a essa palavra, que você possa seguir estudando a palavra de Deus e assim ser formado e edificado até chegarmos à estatura de Cristo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo capítulo, do qual estudaremos pelo caminho junto com o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, é revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.